Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. É, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho, compartilhar o vídeo e me ajudar a chegar a 1.000 inscritos até o final do ano, tá? Isso é um projeto, uma ideia. Talvez o nosso canal não seja o único canal a falar desses assuntos, mas nós nos preocupamos em trazer conteúdos sérios, sem fanatismo, sem fazer espetáculos, né? Sem emocionalismo, mas nós precisamos dizer para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir. Porque as pessoas estão procurando canais por aí para ouvir o que querem e não o que necessitam. Então, eu imagino que você que está chegando aqui no canal está se perguntando, né? Como é que a origem disso tudo, né? Como é que tudo começou e o que de fato ocorreu para que o nosso sistema, o sistema Terra, chegue a esse estágio em que nós estamos vivendo, né? Então, o sistema Terra, tá, está vivendo momentos cruciais, momentos de profunda transformação e sofrerá muitos impactos. As pessoas estão sendo preparadas aos poucos para encarar uma nova fé. Lamentavelmente, os alienados, os fundamentalistas, ficarão perdidos. E nós teremos uma crise sem precedentes a nível global. Por quê? Porque as religiões, bem, as religiões são as grandes manipuladoras. Então elas se juntam ao poder político, ao poder econômico e ao poder da comunicação social para manipular fatos e fazer o quê? Nos enganar, nos manter dentro da Matrix. Ok? Só que essa Matrix está sendo rompida, está sendo quebrada. À medida que você vai despertando, a sua consciência começa a impactar. Tá? Diríamos assim, a fazer uma grande colisão, colidir, impactar a realidade existente. E à medida que mais pessoas despertam, o impacto da consciência, né, vai gerando um, um grande despertar e, mais do que isso, abrindo as janelas para que a gente veja as coisas como elas de fato são. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos lá. Vamos continuar falando sobre como era que os gnósticos viam determinados aspectos da nossa cosmovisão, da nossa cosmologia, da nossa cosmogonia, cosmogênese. Como é que eles enxergavam essas coisas. Ok? Então vamos lá. Sem mais delongas, sigamos. Muito bem. O mito gnóstico da criação. De acordo com o mito gnóstico da criação, o planeta Terra é um ser consciente. Primeiro ponto importante aqui. Tá? Planeta Terra é um ser consciente. Tá? Muito antes da Terra existir, dois deuses chamados Cristo e Sofia estavam criando um novo mundo. Sofia ficou tão fascinada por sua própria criação, tá, que
espontaneamente mergulhou na sua própria criação. Essa ideia da divindade mergulhar na própria criação não é só apenas dos gnósticos. A própria cultura védica, a cosmologia védica, fala exatamente que Brahman, tá? Ao romper o ovo cósmico, ele ficou preso à sua própria criação. Ok? Então, você imagina que eu vou fazer aqui um desenho rápido, tá? Vamos supor que esse aqui é o pleroma, tá? Lá onde está toda a divindade, ok? É o reino da luz. Mas, de repente, um ser sai daqui, tá? E ele cria um impacto e gera um outro universo, tá? E ele mergulha no próprio universo. Tá? Então nós temos aqui o demiurgo. Tá? Esse mergulho se deu por quê? Porque a Sofia, tá? Isso aqui é muito importante entender. Tá? O pleroma aqui é a plenitude total. Quem habita aqui o pleroma? Todos os éons. Tá? Então, quem é que habita aqui no pleroma? Que faz o pleroma? Os éons. Tá? Os éons. Isso aqui, esses seres. Tá? E um deles se chama Sofia. Ela resolve criar um espaço dentro dela para criar, para gerar, para emanar, seja lá o termo que você quiser usar, sem a contraparte dela. Quem era a contraparte de Sofia? A contraparte de Sofia era o Cristo. Ok? Então ela resolve criar sem a contraparte dela. No momento em que ela faz isso, ela gera um ser, tá? Que é o demiurgo. Mas ela própria acaba ficando presa à obra dela criada, ao que ela criou. Por quê? Porque ao sair daqui, ela cria um impacto, tá? Ela cria um impacto com o caos. O caos não entenda caos desordem. Entenda caos como a substância primordial ou a matéria inerte. Então ela se choca com matéria inerte e esse choque ela fica presa, né? Ela gera um ser chamado Yaldabaoth, que é o mesmo Samael, que é o mesmo Saklas, que é o mesmo Nebro, que é o mesmo Enlil, que é o mesmo Javé, que é o mesmo Alá, tá? Eles só tiveram nomes diferentes. Todos eles são o quê? São chamados de arcontes. Esse aqui é o Proarcon, tá? O Proarcon. Ok? Então, ela gera o Proarcon, o demiurgo, e os arcontes. Ele cria os arcontes, porque ele, como ele saiu dela, ele tem a natureza aeônica, tá? Aeônica. Ele tem a natureza aeônica, como todos os arcontes têm a natureza aeônica. A diferença é que estes aqui, os arcontes, eles, diríamos assim, não é que, vamos lá, eles não é que eles sejam mal.
vamos colocar a coisa. Eles têm a liberdade, as opções para fazer. No entanto, é bom que a gente diga uma coisa aqui. Tá? Os arcontes, eles não têm a centelha divina. Ouça o que eu estou falando aqui. Tá? Eles não têm a centelha divina. Quem é que tem a centelha divina? O humano, o ser humano. Aqui no pleroma, tá? Aqui no pleroma, existia uma figura chamada Adão, o Adão Cadmon. Tá? Aqui no pleroma existiu o Adão Cadmon. Quem é o Adão Cadmon? É o humano primordial, o ser humano primordial. Tá? Aqui no pleroma existia o Adão Cadmon, o homem, o antropós primordial. Tá? E é exatamente este antropós, Adão Cadmon, que vai ser capturado, tá? Pelo Demiurgo, pelos arcontes, para fazer o modelo de seres humanos na Terra. Ok? Você vai entender isso quando você percebe que os Anunnaki, os arcontes, os Elohim são o mesmo grupo de seres, possivelmente, e que eles criaram o ser humano a partir de um modelo que eles sabiam que existia. O Adão primordial. Tá? O chamado homem perfeito. Então existe um modelo, ok? Um modelo. Eles criaram os seres humanos a partir de um modelo que eles capturaram, ok? Vamos entender bem esse aspecto aqui. Então, essa imersão da Sofia, essa imersão de uma divindade na criação, levou um efeito colateral indesejável. Qual foi o efeito colateral? Pois criou uma espécie de seres espirituais chamados arcontes. Alguns textos gnósticos, os arcontes são apresentados como uma espécie de aberração. Os arcontes eram liderados por um ser chamado Demiurgo, que erroneamente acreditava ser o criador do universo. Ok? Ele acreditava que ele era o criador do universo. Ele não é o criador do universo. Ele nem sequer é Deus. Tá? Por quê? Porque o Demiurgo é o Javé bíblico, é o Alá, é o Brahma, é um único mesmo ser, é o Enlil dos sumérios. Tá? Então, quando a Sofia ela gera, deixa eu escrever aqui, quando ela se choca aqui, né? Então vamos pegar aqui a Sofia, e ela faz aqui, eu vou escrever aqui, colapso de onda. Então, a Sofia, presta atenção, quando ela sai daqui, ela faz uma colisão, tá? E ela faz um colapso de onda, gerando uma outra realidade, criando outros seres. Desta feita, os seres são materiais, são de densidade. O grau de densidade do nosso universo, se a gente fosse enumerar, é de densidade zero. Tá? À medida que vai 1, 2, 3, você vai subindo de densidade, você vai entrando em energias mais sutis. De forma que a Sofia, ela acaba criando, tá? 3 universos: o universo fractal, o universo moroncial e o universo material, dominado pelo Demiurgo. Sendo que o Demiurgo está preso a esse universo, nesse universo antimatéria.
Quando ela faz o colapso de onda, tá? Ela cria uma outra realidade. E vale dizer que, inclusive, depois, ela se arrepende, né? Ela começa diz os escritos gnósticos, que ela se arrepende e ela é levada de volta para um estágio superior. Eles tiram ela da prisão, levam ela ao 8º céu, onde ela está lá. Ela não voltou para o pleroma, mas ela ficou lá no 8º céu. Tá? O 8º céu de Ouranou. Né? O 8º céu é onde está o planeta Urano. Ok? E aí, tanto é verdade que há seres que, arcontes que resolveram acordar, despertar, e foram levados de volta para esse 8º céu. Tá? Certo? Inclusive tem a história do Sabaote, né? O Sabaote seria um desses arcontes que ela resolveu, né? Ele se arrependeu e resolveu voltar. Ok? Então, eles têm vários nomes, porque esse Proarcon, tá? O Demiurgo, ele criou, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o livro, tá? Aqui na Gnose de João, ele criou, deixa eu só aqui pegar a página aqui para vocês, tá? Olha aqui. Então Sofia, olha aí, vou ler para vocês aqui o capítulo. Então Sofia, a mãe, começou a se mover de um lado para o outro. Ela se tornou consciente de sua deficiência quando o brilho de sua luz diminuiu e escureceu, pois seu consorte não havia colaborado com ela. No quê? No que ela criou. Eu disse: Senhor, o que significa ela se mover de um lado para o outro? Ele sorriu e disse: não entenda isso de forma que Moisés disse. Não vai entender isso da forma como Moisés disse. Tá? Jesus está respondendo. Tá? Não entenda como Moisés disse que por sobre as águas. Tá? Não. Mas quando ela viu a maldade que tomou lugar e o roubo que seu filho cometeu, ela se arrependeu. Tá? E ela se arrependeu. A escuridão da ignorância, ela foi envolvida pelo esquecimento e começou a sentir-se envergonhada. Ela não ousava retornar, mas ficava movendo-se de um lado para o outro, agitada. E o arrogante tomou o poder de sua mãe. Quem? O Demiurgo. Tá? O Demiurgo. O que acontece com a Sofia? Então Sofia, a sabedoria da intuição, a epinoia, sendo um aeon, concebeu em seu interior um pensamento. E ao pensar no espírito invisível e na prognose, ela desejou que uma semelhança surgisse dela mesma, sem o consentimento do espírito. Ela não havia concordado, e sem consorte dela e sua aprovação. Apesar de sua contraparte masculina não ter concordado, de ela encontrar quem concordasse e de ter sido essa ideia sem consentimento do espírito, ainda assim ela gerou um ser. Tá? Quem é esse ser? Esse é o primeiro arconte. De sua mãe ele tomou muito poder. Saiu de perto dela e se dirigiu para fora dos locais em que nascera. Ele se tornou forte e criou para si um éon de fogo e uma chama luminosa onde ele habita. Tá? E Aldabaote deleitou-se com sua própria ignorância e produziu suas próprias autoridades, seus próprios governantes.
O nome da primeira autoridade é Tote, que é Tote, que se chama ceifador. O segundo poder é Armas, que na verdade é Hermes. Tá? O terceiro é Calila. O quarto é Iabel. O quinto é Adonaios, ou Adonai, que é chamado também de Sabaote. Tá? O sexto é Caim, a quem chamam de Sol. O sétimo é Abel. O oitavo é Absênio. O nono é Iobel. O décimo é Armopiel. O 11º, Mequeir Adonem. O 12º é Belias. Então ele criou 12 arcontes. Ok? Então você pode estar se perguntando por que ele criou. Porque ele queria fazer. Tá? Ele achou que ele tinha que imitar o pleroma. Então ele criou algo parecido, mas com as deficiências dele. Então você está entendendo que ao criar a matéria, né, o demiurgo acabou passando para o mundo material toda a desordem mental da sua consciência. Tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui na leitura. Esse Deus louco agora começou a criar o sistema solar, exceto o planeta Terra. Sofia escolhe se transformar em um planeta, mas isso aprende no mundo da matéria. Isso aqui é uma versão, tá, que os gnósticos tinham. Então, é bom, importante a gente entender como era que os gnósticos viam, para que a gente veja que há diferentes escolas gnósticas que têm uma visão diferente. Tá? Ela se prende ao mundo da matéria do demiurgo. As emoções, tristezas e irritações de Sofia são transformadas nos elementos físicos do planeta Terra e da biosfera, enquanto a Terra está se tornando cada vez mais material, mais densa, porque ela passou por aqueles processos, né? Fractal, moroncial e material. À medida que ela vai se tornando mais densa, mais material, de sua forma originalmente espiritual. Uma variedade de formas de vida está surgindo sobre as quais Sofia não tem mais nenhum controle. Ela perdeu o controle sobre o demiurgo, sobre os arcontes. Tá? Percebendo a situação desesperadora de Sofia, Cristo decide intervir e restaurar algum grau de ordem na Terra, que é a história que a gente viu. Ela é resgatada. Tá? Esta intervenção levou a algum grau de ordem, algum grau de mudança permanente no campo da biosfera. Olha só. Tá? Aqui tem alguns desenhos, algumas figuras que a gente vai... Tá? Então, como é que a gente tem essas informações? A partir dos códices, tá? E aqui é importante o que eu vou falar para vocês, os códices de Nag Hammadi, tá? Que são os documentos encontrados, que falam, esses documentos foram, existiam muito mais documentos do que esse, mas houve muita perseguição da ortodoxia, porque a ortodoxia não queria que a humanidade soubesse o que de fato a humanidade é. Ok? De acordo com os códices, aqui, estou lendo aqui agora. De acordo com os códices, esses bizarros parasitas intrapsíquicos da mente são lacaios do demiurgo, o falso Deus criador da Bíblia. Todos nós o conhecemos pelo nome de Jeová. Os códices o chamam pelo verdadeiro nome, Yaldabaoth. Com esta visão e identificação de Jeová como demiurgo, o pai das tradições judaico-cristãs,
Os gnósticos fizeram um ataque frontal àqueles que basearam sua religião em um ser supremo masculino adorado. Em termos populares, eles expuseram Jeová como um impostor. E Deus Pai, de repente, aparece como um dedo ruim, o que também deve ficar imediatamente claro para qualquer pessoa de bom senso após uma breve leitura da Bíblia. É óbvio que não é Deus trabalhando, mas sim um psicopata sanguinário. Esses escritos foram encontrados em 1945 e recentemente estão chegando ao público, tá? Através de muitas pessoas que estão escrevendo a respeito. Erich von Däniken foi um dos primeiros nos últimos tempos a se dedicar a esse tema nos primeiros dias. Foi também ele quem teve a ideia de olhar para as traduções antigas sobre uma ótica moderna, nomeadamente por textos modernos com vocabulário técnico traduzidos para o latim e depois para o alemão. E restou o texto ainda mais simplificado de expressões ainda não analisadas. E é assim que devemos olhar e interpretar os textos de Nag Hammadi. Tá? Certo? Vou passar aqui. Aqui, tá? Vou atravessar aqui um pouquinho, só para a gente adiantar, para não ficar um vídeo muito grande. Os arcontes, mais uma vez, são parasitas da mente intrapsíquica, tá? Que possuem a mente humana através de telepatia e simulação da realidade. Eles imitam a realidade, infectam nossa imaginação e controlam o poder da ilusão, do engano e da confusão. Tá? Tem muita gente perguntando, né, se os arcontes têm alguma coisa a ver com os aliens ou os extraterrestres. Tá? Tem muita coisa a ver. Né? Nos seus textos gnósticos, tá? Aqui o escritor do artigo diz: em seus textos, os gnósticos descreviam esses arcontes como reptilianos, tá? Semelhante à descrição que conhecemos hoje da ufologia como reptilianos e greys, os greys, né? Esses arcontes são inventores da própria religião, que eles gradualmente dividiram em diferentes grupos com base nos princípios de dividir para reinar. Eles são inventores da matriz religiosa, que é um termo coletivo para todas as ilusões de fé, que podem ser divididas em denominações de fés individuais, bem como lojas secretas e organizações satânicas. Tá? Porque os escritos sobre esta espécie são uma realidade. A pergunta: são uma realidade? Os líderes humanos das religiões, marionete dos arcontes, é claro, garantiram que a origem arcônica da religião, arcôntica da religião, desaparecesse dos escritos do Evangelho existentes e que todos os escritos gnósticos fossem destruídos. Portanto, a descoberta dos pergaminhos de Nag Hammadi foi de imensa importância. Por quê? Porque o ser, mais uma vez, que governa esse sistema, tá? E eu já mostrei aqui, vou mostrar aqui de novo, tá? Deixa eu pegar aqui o meu mapinha, tá? Algumas pessoas vão entender o que eu estou falando, porque eu já mostrei isso aqui, tá? Então, eu mostrei aonde eles estão governando. Deixa eu pegar aqui, gente, está aqui. Aqui, ó.
Então você vê aqui, ó, todo esse espaço aqui até o sétimo céu é governado pelos arcontes. Tá? Aqui está o Leviatã, ou Oróboro, tá? Que é aquela serpente engolindo o próprio rabo. Né? Quer dizer, o símbolo da eternidade. Isso nas escolas de mistério, nas sociedades secretas, eles vão ensinar de uma outra forma. Tá? Eles jamais vão dizer para as pessoas que este ser aqui, que estes seres aqui são maus. Eles acreditam que o demiurgo é um demiurgo de Platão, que simplesmente construiu, é o arquiteto divino, tá? É o Gadu. Então, o Gadu criou isso aqui, ele não é mau. Mas os gnósticos dizem ele é mau. Né? Diziam que ele era mau. Se não mau, mas ignorante. Mas ele não é a fonte, ele não é Deus. E ele nem é a ponte para se chegar à deidade primordial. Não é. Tá? Esse demiurgo que lidera tudo isso aqui é o mesmo ser que as tradições da Suméria vai chamar de Enlil, outros vão chamar de Alá, de Javé, Jeová, Brahma, tá? Enfim, ok? Quando o humano morre, aqui está o grande problema, porque depois da sua ressurreição, após a ressurreição na morte, que eu já falei aqui, tá? Ele vai ter que fazer a ascensão dele, ir embora. Voltar para onde? Para o pleroma. Voltar para o lugar de, pelo menos ir para o oitavo céu. Mas o que é que acontece? Ele não consegue passar. O Evangelho de Judas diz exatamente isso, ok? Que quando a pessoa morre, os arcontes tentam aprisionar ele aqui na terra. Ok? E aí, no Evangelho de Judas, o que é que ele diz? Que é para a pessoa dizer assim, eu sou da fonte, eu vim da fonte. Ela tem que responder ao arconte, que vai indagar para ela, de onde você veio? Eu vim da fonte. A fonte é o pai, o propator, o grande pai. Tá? Não é o demiurgo. Por quê? Porque o demiurgo quer manter preso as pessoas dentro desse sistema. Por isso ele criou a ideia de roda de Sansara, ele criou a ideia de karma, tá? Porque ele quer aprender constantemente a centelha divina aqui, ok? E é isso que ele quer. Ele não quer que você faça ascensão, ele quer aprisionar você nesse sistema. E aí ele inventou as religiões exatamente para criar ideias, como, por exemplo, a ideia da reencarnação, né? Que não foi criada do nada, vem de lá de trás, feita pelo fundador do Espiritismo, né? Allan Kardec, que era maçom, ok? Ele era pedagogo e resolveu fazer uma pesquisa sobre as questões espirituais. O que é que a gente ouve muito por aí é que tem um monte de espírito escrevendo, né? Mandando carta. E eles falam que existem cidades. Olha só. As cidades astrais. Olha aqui, ó. Essas chamadas cidades astrais, aonde determinados espíritos estão, tá? Nada mais é do que lugares de aprisionamento das centelhas divinas, tá? Das mônadas, dos seres ressuscitados, dos corpos ressuscitados. Aonde eles estão presos? Eles estão presos nessas esferas aqui. Ok? Estão presos nessas esferas. Aí, gente, é uma coisa terrível, porque
eles não sancionaram, não subiram, não foram embora. Por quê? Porque chega por aqui, eles ficam presos numa ilusão criada pelos arcontes. Eles criam cidades, eles criam ambientes para manter os espíritos aprisionados. É? O engraçado disso tudo é que eu vi um espiritualista aí, que tem canal famoso, dizer que nós só vamos entender os ETs quando a gente entender o pós-morte. Porque a maioria desses ETs já desencarnaram. Inclusive ele chega a dizer que os Greys, tá, trabalham em centros espíritas, ajudando, curando pessoas. Os gnósticos chamavam esses seres de aborto. Porque se você olhar para um Grey, ele parece um bebê abortado. O arconte, chefe, o demiurgo, eles diziam que era uma serpente com cara de leão. Tá? É claro que os gnósticos estão usando uma linguagem simbólica para falar de coisas muito reais, muito técnicas. Estas esferas concêntricas que existem, elas não são percebidas pelo James Webb, nem por nenhuma sonda. Tá? Porque elas são de densidade, a densidade aqui é zero, a densidade vai subindo. O James Webb está dentro de um parâmetro que ele está dentro ainda do processo de densidade da Terra. Ok? O arconte está aqui, ó. O arconte está aqui. Aonde está o arconte? Aonde está o arconte? O arconte está... Alguns dizem que ele está no 8º céu e outros dizem que ele está no 7º, tá? Que é o céu de Saturno, tá? Eu prefiro acreditar que ele está em Saturno, porque lembrem-se que Saturno tem os anéis, né? Tá? Lembram do filme O Senhor dos Anéis? Por que Saturno tem uma grande influência sobre a Terra e Saturno está ligado intrinsecamente à Lua? E exercem controle sobre determinados aspectos da natureza da Terra, do universo Terra, da nossa realidade e de outras realidades. Inclusive, influenciam sobre aspectos do humor humano. Né? Então, meus amigos, há muito mistério que a gente está desvendando, tirando os véus, para mostrar para você que é hora de acordar, despertar, para a gente seguir para um outro patamar e vencermos esse controle da Matrix e termos cuidado com os enganos, porque os ETs, os alienígenas, como dizem por aí, estão aqui há muito tempo, eles sempre estiveram aqui, desde a época da Terra se tornou densa. Tá? A Terra já passou por 3 fases, em todas as 3 fases tiveram seres aqui na Terra. Nós não somos os primeiros moradores da Terra. Tá? Nós fomos criados para ser escravo desse pessoal que querem que a gente fique aí sempre sobre o domínio deles. Ok? Deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho e me ajude a compartilhar este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.